convincente, é uma partida muito mais conceitual, né? Já que a equipe do Bangu adotou uma postura bastante defensiva, né? Com muitos homens à frente da área, e a gente teve que trabalhar bastante o conceito do jogo. Então, fiquei feliz pela doação dos atletas, pela aplicação dos atletas e principalmente pelo rendimento tático do nosso time hoje. Agora é pensar, descansar esses dias que tem aí para a gente se preparar bem para o jogo contra o Vasco. Você fala sobre esse poderio ofensivo do Flamengo, né? O time da Libertadores, aquele jogo contra o Flamengo, 4x0, na final do Campeonato Paraná, 3x3, está com 30 gols marcados em 10 jogos só no Campeonato Carioca. Olha, um conceito que a gente quer, o nosso estilo de jogo, a gente propôs para o nosso grupo, tem várias características, e uma das características é a gente manter a intensidade ofensiva durante o maior tempo possível, né? Então, temos outras características da equipe, a equipe participativa, a equipe generosa, solidária, e a gente devagarzinho vai construindo isso, não é muito fácil, né? Mas a gente já tem algum tempo frente à equipe, né? São 10 meses de trabalho, e com isso a gente vai mostrando para os atletas a importância da gente estar muito linkado em todas as características, e os atletas que vão chegando também vão adquirindo isso. Temos um grupo que a gente tem a capacidade e a qualidade para poder fazer algumas alterações sem perder o ritmo de jogo, então a ideia é utilizá-los todos o maior tempo possível, de maneira mais equilibrada possível, para que a gente prepare todos os atletas para a temporada que se desenha pela frente, que é uma temporada extensa e muito difícil. Boa noite. A gente está ouvindo o passe do Roger, Thiago e o Juninho estavam falando sobre o Marcelo hoje. Eu queria saber o que ele agregou hoje ao time, velocidade, dinâmica. Bom, a gente acaba sendo repetitivo quando fala do Márcio, né? O Márcio é um atleta extremamente útil a qualquer equipe, para nós não é diferente, um jogador participativo demais, um jogador que talvez não apareça tanto, né? Com passes de forma mais rebuscada, nem jogadas tão rebuscadas, mas é um jogador que tem capacidade técnica e um sentido tático também muito grande. Então, é um atleta que a gente fica muito feliz de ter ao nosso lado, porque a qualquer momento, quando ele é solicitado, ele é super bem, ele vai sempre bem. E hoje fez uma partida num nível muito bom. Se eu não me engano, ele não, que eu me lembro, ele não errou nenhum passe, ou um passe, então, é um percentil muito baixo para um atleta na posição dele, e eu acho que ele tem a capacidade ainda e evolução de também participar bastante no campo de ataque, numa visão mais profunda do jogo, nos passes um pouco mais longos, e a gente está tentando aprimorar isso também nele para que ele possa se completar ainda mais. Tudo bem? Ao mesmo tempo que você precisava trocar algumas peças, é a oportunidade dos jogadores também de aparecer em algum jeito. Perfeito. Você conseguiu testar ou projetar alguma coisa hoje, pensando já em jogadores, te serviu para dar algum tipo de observação nesses times? Olha, todo jogo a gente tem a oportunidade de observar e tirar lição, seja ela mais positiva ou nem tanto, né? Então a gente queria hoje dar uma oportunidade ao Paquetá de começar com uma equipe mais estruturada, né? Ele começou jogando uma partida pela Primeira Liga, se eu não me engano, frente ao Ceará, e a gente ali estava com a equipe praticamente toda modificada, e hoje eu queria dar uma oportunidade com a equipe mais estruturada, com a equipe que vem jogando mais, para que ele pudesse ficar um pouco mais à vontade e pudesse mostrar todo o seu potencial. Enquanto teve gás, eu acho que ele procurou buscar os espaços. Achei que ele poderia jogar um pouquinho mais entre a primeira e a segunda linha da equipe do Bangu, mas corrigimos isso no intervalo. No segundo tempo ele procurou fazer, e é um jogador de extremo talento. E outras opções que a gente teve também com o Berrio no segundo tempo, que a gente sabe que é muito forte também, o espaço que ele ataca ali pela direita é muito forte. Leandro Damião sempre muito presente na área, quando sai também sai com perigo. Então a gente só precisa estar atento ali, de quando a gente atacar um pouquinho mais o apoio, ter sempre gente atacando a profundidade, e com isso a gente ganha volume ofensivo, que é uma das características que a gente quer que a equipe cada vez mais adquira. O Paquetá sentiu a possibilidade e dessa opção por dois atacantes mais difíceis no final. O que isso te traz, o que isso muda para o jogo, a gente tiver, de repente, uma defesa tão fechada como a não é a primeira vez que a gente utiliza, né? Já utilizamos em outros jogos. Estruturalmente, o jogo contra o Resende teve muita semelhança com o jogo do Bangu, né? O Bangu saindo um pouquinho mais no segundo tempo, mas estruturalmente com bastante homens à frente.
e naquela ocasião deu certo no final do jogo, né, com o Damião e Viseu, e agora novamente a gente queria abrir um pouquinho a zaga deles, dar um pouquinho mais de espaço para os homens que estivessem de trás, trabalhar bem a entrada do campo. Depois que a gente conseguiu o primeiro gol, achei que recompondo ali, para não dar espaço para os dois volantes do Bangu jogar, o Matheus serviria aí. Então são conclusões que nós vamos tirando, muitas das vezes vai dar certo, outras de repente não dão certo, mas em cima das convicções que a gente tem e que os atletas trabalham diariamente, é que a gente procura construir a nossa plataforma de jogo, nosso modelo e estilo de jogo. Estou feliz pelo que os jogadores tiveram entendimento do conceito do jogo hoje, que foi muito mais do que efetivamente o confronto que não tenha sido pautado em ataque contra a defesa. Esse ano, quando o Flamengo começou a trazer os reforços, todo mundo apontava o elenco do Flamengo como um ponto forte, não só mais um time. Hoje você não teve 3 titulares, 3 jogadores que você vem utilizando, o Diego, Guerreiro e tal. 3 que você botou, um deles fez o primeiro gol e 2 depois entraram durante a partida. Hoje uma demonstração de que o Flamengo tem um elenco qualificado realmente. Bom, a avaliação que vocês acabam fazendo até mais do que a gente, mas eu estou muito satisfeito com o elenco que nós temos. Hoje o jogo mostrou que, como você mesmo falou, que a gente tem opções bastante positivas. Alguns faltam um pouco mais de ritmo de jogo, é isso que a gente espera estar dando para eles. Do jeito que o jogo se configurou hoje, a gente sabia que as finalizações de fora da área também seriam uma das opções. Acabou acontecendo na finalização do Renê. E a força do nosso grupo ficou comprovada também com os atletas que vieram do banco, não pelos gols que eles fizeram, mas pela importância que conceitualmente eles tiveram na partida, né? O Sávio num posicionamento de bola para trás, quando a gente sabe que quando uma equipe está muito fechada, a tendência é que quando a bola chega ali de fundo é que eles entrem muito ali próximo da pequena área, então a gente pediu para que eles pudessem trabalhar essa bola para trás. Tentamos uma com o Pará, um pouquinho antes do gol do Sávio, se eu não me engano um pouquinho antes também uma finalização do Damião. Então eles entenderam e a gente fica muito feliz quando eles entendem, a gente pede, eles tentam fazer, independente de sair gol ou não. Está todo mundo de parabéns, descansar, porque temos um jogo já no domingo, uma viagem no sábado, e a gente precisa estar preparado para o jogo frente ao Vasco da Gama. Boa noite. Com essa classificação assegurada e vantagem na semifinal, mesmo talvez o time não tão desgastado agora, você já pensa em poupar jogadores para o clássico? O ideal é ter ritmo de jogo para todos, de olho já na partida com o Atlético Paranaense, que é o grande objetivo do Flamengo. Você deve trabalhar com a equipe que enfrentará o Atlético Paranaense, excetuando, claro, Diego, Guerreiro e tal? Independente da condição que estamos na tabela, a ideia é força máxima dentro do planejamento. A gente queria trazer aqui para a Volta Redonda contra o Bangu aquilo que a gente acreditava que podia ser mais forte, e não vai ser diferente frente ao Vasco, salvo as exceções de alguém um pouco mais acumulado de algum tipo de fadiga. Foi o que aconteceu com o Rômulo. O Rômulo saiu do último jogo um pouquinho fadigado, se eu não me engano, na panturrilha, direita ou esquerda, agora não me lembro exatamente. Se recuperou bem, estava pronto para o jogo de hoje, caso a gente tivesse necessidade, mas como o jogo acabou se desenvolvendo também no segundo tempo, a gente preferiu não expô-lo a qualquer tipo de problema. Se não tiver nenhum tipo de problema dessa ordem aí, força máxima domingo em Brasília. Sempre fala bastante da importância do elenco para ter aquela disputa, né? O Guerreiro é o titular do time, mas o Damião e o Viseu vêm te dando aquela boa dor de cabeça. Você coloca um, aí o outro faz o gol. Você coloca o outro, aí esse outro faz o gol. Você vê esse nível entre os dois subindo realmente? Você vê algum muito na frente do outro? Como é que você olha assim para essa defesa? Super importante essa competitividade entre eles, a interna, né? A gente estimula isso de forma bastante salutar. O mais importante é que nós temos um grupo extremamente profissional, que a gente não vê nenhum tipo de problema no que diz respeito à vaidade, qualquer tipo de problema nesse sentido, dessa ordem. Agora, a questão da competitividade é natural num grande clube, numa grande equipe. Eu acho que todos eles estão felizes para poder, de forma bastante equilibrada, ter essa disputa entre eles. Não só no caso dos 3 atacantes que você citou, mas em todas as posições e setores do nosso elenco. Assim se faz um grupo forte, assim se faz um grupo vencedor.
E assim a gente espera ter um ano bastante positivo para a gente. Olha, às vezes as avaliações que vocês acabam tendo não batem muito com a nossa avaliação. Eu acho que a gente fez, por exemplo, o melhor 45 minutos no segundo tempo contra o São Lourenço e o Rômulo jogava e o Massa Araújo não fez parte daquela equipe. O segundo melhor 45 minutos foi lá na Católica, né, em Santiago, e estavam os dois jogando. Então, assim, são jogadores fundamentais para aquilo que a gente pensa para o ano. Eu acho que os dois podem perfeitamente jogar juntos e caso a gente opte por um por outro, o importante é que o Flamengo vai estar bem servido. Jogadores de alto nível, não tem dúvida nenhuma que a torcida pode esperar muito dos dois, assim como dos outros atletas do nosso elenco. Estamos muito bem servidos ali na posição. Zé, sobre o Renê, aqui em Volta Redonda, você falou que procurava estimular o lado ofensivo dele. Hoje ele subiu bastante, cruzou algumas bolas da intermediária, mas pergunta assim, o quanto é importante para ele esse gol pelo aspecto ofensivo, porque ele mesmo nas coletivas ele externava uma certa preocupação por ele estar sempre mais priorizando a parte defensiva. Como é que você enxerga esse gol e essas subidas dele com maior liberdade no dia de hoje? Olha, como eu falei, a gente estava feliz pelo jogo conceitual da equipe, né? A gente mostrou para ele que num adversário tão bem postado como o Bangu teve, principalmente no primeiro tempo, a gente tinha que explorar os corredores laterais, trabalhando, alternando por dentro e por fora, no caso Everton e Renê, né? E com esse tipo de posicionamento ali pelo lado do campo, um por dentro, outro por fora, a gente acaba tendo opções de trabalhar o canal central ali no espaço em direção aos nossos dois atacantes, que a gente procurou estimular quando do primeiro gol do Renê. É um jogador que a gente está conhecendo aos poucos, ainda não tenho total conhecimento 100% dele, mas é um jogador que a gente vem estimulando também na parte ofensiva, porque ele tem uma boa leitura defensiva, mostrou isso novamente também hoje nas recomposições. E eu acho que é a tradição, né, do futebol brasileiro, principalmente também do Flamengo, ter laterais que saibam apoiar. E isso eu falei para ele quando ele chegou, que seria importantíssimo ele também ter o apoio ofensivo, para que ele pudesse realmente ter sucesso aqui. Eu espero que o gol que ele fez hoje sirva para dar muito mais confiança para ele, e que ele possa ter uma carreira brilhante aqui no Flamengo. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado, boa noite, bom retorno aí. Obrigado, Zé.